Na manhã de 19 de abril de 1942, o vice-almirante Matome Ugaki estava na ponte do encouraçado Yamato, ancorado em Hashirajima. Ele leu o despacho vindo de Tóquio com descarado desprezo. Bombardeiros americanos tinham atacado a capital no dia anterior. 16 bombardeiros, B-25 Mitchell, liderados pelo tenente-coronel James Doolittle, surgiram de alguma maneira sobre Tóquio, Yokohama, Nagoya e Kobe. Alguns prédios foram destruídos, talvez 50 civis mortos, alguma pequena perturbação industrial. Ugaki amassou a mensagem e virou-se para a sua equipe. Um truque de propaganda, ele declarou, nada mais que uma tentativa desesperada de Roosevelt para aumentar o moral americano após 5 meses de derrota. O almirante Isoroku Yamamoto, comandante da frota combinada, foi menos desdenhoso, mas igualmente subestimou a importância do ataque. Naquela noite, em sua cabine, ele escreveu para o vice-almirante Nagamo que o ataque apenas confirmou o que já sabiam. Os americanos eram imprudentes e desperdiçariam seus recursos limitados em gestos simbólicos em vez de objetivos estratégicos. O fato de nenhum porta-aviões americano ter sido avistado significava que os bombardeiros devem ter decolado de aeródromos chineses, ele raciocinou, tornando isso um esforço de propaganda único, sem consequência militar. Na sede geral imperial em Tóquio, a resposta foi igualmente contida. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Hajime Sugiyama, informou o imperador Hirohito naquela manhã, enfatizando que o ataque havia causado menos danos do que um típico acidente de treinamento. Os bombardeiros claramente haviam sido modificados para um alcance extremo, tirando-lhes o armamento defensivo. Isso explicava por que 9 dos 16 foram relatados como abatidos, embora, na realidade, nenhum tivesse sido. O general assegurou ao imperador que as defesas aéreas da pátria apenas precisavam de ajustes menores, talvez algumas esquadrilhas de caça a mais mantidas das operações do Sul. O capitão Mitsuo Fushida, que havia liderado o ataque a Pearl Harbor 4 meses antes, estava se recuperando de apendicite no hospital naval de Yokosuka quando as sirenes soaram sobre Tóquio. Da sua janela, ele observou o fogo antiaéreo explodindo inofensivamente no céu claro, enquanto os B-25 uniam acima a 1.500 pés, não molestados por caças. Ele imediatamente entendeu as implicações que seus superiores não perceberam. Esses não eram bombardeiros de longo alcance modificados da China. Eles eram bombardeiros médios, lançados de porta-aviões, fazendo o que todo aviador naval japonês havia sido ensinado ser impossível. Quando ele tentou expressar suas preocupações aos oficiais de equipe que o visitaram naquela tarde, eles o descartaram como delirante por causa da medicação. A seção de inteligência da Marinha Japonesa passou 3 dias analisando a trajetória e o tempo do ataque. O comandante Yoshitaka Mio apresentou suas descobertas ao Estado-Maior-Geral Naval em 21 de abril. Os bombardeiros definitivamente haviam sido lançados de porta-aviões, provavelmente do Enterprise e do Hornet, de uma posição aproximadamente 650 milhas náuticas a leste de Tóquio. Isso significava que os porta-aviões americanos haviam penetrado profundamente em águas que os japoneses consideravam absolutamente seguras. Quando o comandante Yasuji Watanabe sugeriu fortalecer as defesas aéreas da pátria, retendo 2 grupos de caças adicionais das operações ao sul, Yamamoto descartou a ideia. 16 bombardeiros que causaram danos mínimos não justificam alterar todo o nosso desdobramento estratégico, ele disse. Os americanos já deram o seu melhor. Eles não arriscarão seus preciosos porta-aviões novamente por retornos tão mínimos. Essa avaliação poderia ter sido correta se o ataque tivesse sido o que os japoneses pensavam que era, um gesto de propaganda desesperado de uma potência falida, mas o ataque de Doolittle era na verdade uma sondagem, um teste das defesas e reações japonesas e, mais importante, uma operação psicológica que superou as expectativas americanas. A resposta displicente do alto comando japonês disse aos planejadores americanos exatamente o que eles precisavam saber. A liderança japonesa sofria da doença da vitória, subestimando a determinação americana e superestimando sua própria invulnerabilidade. No início de maio, as consequências começaram a se desdobrar a partir do erro de cálculo.
A marinha japonesa, confiante de que as águas da pátria estavam seguras, alocou ativos mínimos de reconhecimento para as abordagens ao Japão. As linhas de piquetes de submarinos que poderiam ter detectado futuras operações americanas foram, em vez disso, destacadas para apoiar a operação em Midway. Esquadrões de caças que poderiam ter fornecido defesa à pátria foram comprometidos com Rabaul e as Ilhas Salomão. De forma crítica, os japoneses aceleraram a operação em Midway sem preparação adequada. Estavam convencidos de que precisavam eliminar os porta-aviões americanos antes que outro ataque de propaganda pudesse envergonhar a marinha. O almirante Ugaki, que havia desprezado tão despreocupadamente os relatórios iniciais, começou a perceber que algo estava errado por volta de 10 de maio. Relatórios de inteligência indicavam grandes programas de construção naval americana, novos aeródromos sendo apressadamente finalizados em todo o Pacífico e, mais preocupantemente, referências repetidas em comunicações interceptadas a Tóquio e alvos na pátria. Quando apresentou essas preocupações a Yamamoto, o almirante permaneceu focado em Midway. Depois de afundarmos seus porta-aviões, Yamamoto o assegurou: não importará o que eles planejam. A resposta americana se desenvolveu exatamente como os japoneses falharam em antecipar. O almirante Ernest King e o general Henry Arnold começaram imediatamente a planejar operações de bombardeio sustentadas contra o Japão. A incursão de Doolittle provou que a pátria do Japão era vulnerável, que seus sistemas de alerta antecipado eram inadequados e, mais importante, que a liderança japonesa racionalizaria os avisos em vez de se adaptar a novas ameaças. Dentro de semanas após a incursão, as prioridades industriais americanas se voltaram para a produção de bombardeiros de longo alcance, especificamente o B-29 Super Fortress, que não precisaria de porta-aviões para chegar ao Japão. O capitão Fushida, finalmente liberado do hospital no início de maio, tentou mais uma vez alertar seus superiores. Em um relatório para o almirante Nagumo, ele escreveu que a incursão de Doolittle representava as primeiras gotas de uma tempestade que estava por vir. Os americanos demonstraram que aceitariam riscos extremos e missões sem retorno para atacar o Japão. Esse não era o comportamento de um inimigo desmoralizado, mas de um determinado. Nagumo encaminhou o relatório para Yamamoto com uma nota displicente. Fushida ainda está afetado por sua doença. O fracasso crítico ocorreu na avaliação da inteligência japonesa. O comandante Miyu, cuja análise da origem do ataque aéreo havia sido rejeitada, assistiu enquanto os alertas de sua seção eram repetidamente ignorados. A atividade dos submarinos americanos perto do Japão aumentou dramaticamente em maio. Interceptações de rádio sugeriam várias forças de tarefa de porta-aviões operando no Pacífico Central. Novos tipos de aeronaves americanas estavam sendo enviados rapidamente para bases avançadas. Todos os indicadores apontavam para operações ofensivas contínuas, não apenas para golpes de propaganda isolados. No entanto, quando Miyou apresentou essa análise no dia 15 de maio, a resposta do almirante Nagano foi reveladora. Você está vendo padrões onde eles não existem. Os americanos usaram o único truque deles. Eles não têm mais nada. No dia 4 de junho de 1942, em Midway, a marinha japonesa descobriria o quanto estavam errados. 4 porta-aviões japoneses iriam queimar e afundar, vítimas dos bombardeiros de mergulho americanos lançados a partir dos porta-aviões. A liderança japonesa tinha certeza de que nunca mais arriscariam se aproximar das águas controladas pelos japoneses. A vitória americana em Midway foi construída sobre muitos fatores, mas um foi crucial. O alto comando japonês interpretou o ataque Doolittle como uma fraqueza americana e não uma força. O almirante Yamamoto diria mais tarde ao seu chefe de gabinete que o ataque Doolittle deveria ter servido de aviso, não por causa do dano mínimo que causou, mas porque revelou a determinação americana de levar a guerra até o Japão, independente do custo. Os americanos haviam lançado bombardeiros do exército a partir de porta-aviões da Marinha, uma improvisação tão improvável que a doutrina militar japonesa nunca a considerou. Se eles fariam isso por uma incursão de propaganda, o que mais eles tentariam? Em agosto de 1942, quando os Marines americanos desembarcaram em Guadalcanal,
A resposta estava se tornando clara. O ataque do Little não foi um gesto desesperado, mas um anúncio. Os japoneses o desconsideraram como insignificante, interpretando seu dano limitado como evidência da impotência americana. Eles falharam em reconhecer o que era uma declaração de intenção de um inimigo que passaria os próximos 3 anos provando que 18 de abril de 1942 tinha sido apenas o começo. A ironia final veio em uma entrada de diário recuperada do almirante Ugaki, escrita em março de 1945, enquanto os superfortalezas B-29 reduziam Tóquio a cinzas em incêndios que mataram mais de 100 mil civis em uma única noite. A incursão do Little, ele escreveu, não foi o gesto sem sentido que pensávamos. Foi uma batida na porta. Nós nos recusamos a atender, então os americanos a derrubaram.